Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso terceiro vídeo da sequência sobre a colonização do Brasil. Nós vimos no primeiro vídeo os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas e o que eles faziam aqui até 1530, já que eles não colonizaram assim, já não se interessaram tanto por essas terras logo de cara. No segundo vídeo a gente viu que em 1530 Dom João III resolve iniciar a ocupação e exploração do território, já que o comércio no Oriente já não dava o mesmo lucro de antes. Primeiro ele tenta com um sistema de sesmarias, a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila no Brasil, mas não dá muito certo. Depois ele tenta o sistema de capitanias hereditárias, que também não dá muito certo. E, seguindo o processo de tentativa e erro dos portugueses, nós chegamos à terceira forma de tentar colonizar o território, que é o governo geral. E esse é o que vai dar certo, esse é o sistema que vai vingar e que vai manter a estrutura do Brasil colonial nos séculos seguintes, ou pelo menos nas décadas seguintes. O sistema de governo geral, muita gente acha que assim, teve sesmarias, acabou sesmarias, aí vem capitanias hereditárias, aí acabou capitanias hereditárias, vem governo geral. Não, na verdade os três sistemas eles se complementam. Tinha sesmarias, não deu certo. Dom João III cria as capitanias hereditárias para ajudar as sesmarias. Só que as capitanias hereditárias também não deu certo. E aí, em 1548, Dom João cria o governo geral, que era uma tentativa de ajudar as capitanias hereditárias. Então ele não acaba com o sistema de capitanias hereditárias, mas ele cria um governo geral na colônia que vai tentar tornar o contato com o governo português mais eficiente, vai tentar aprimorar as capitanias hereditárias. Então o objetivo da coroa portuguesa com o governo geral não era acabar com o sistema de capitanias hereditárias e criar outro sistema, mas era uma tentativa de salvar as capitanias hereditárias. Elas continuam existindo. Então, em 1548, o rei de Portugal nomeia Tomé de Souza como governador-geral. O governador-geral, ele é o representante do rei na colônia. Então, Tomé de Souza, ele era o rei no Brasil, praticamente. Ele era a pessoa do rei, ele representava a pessoa do rei. Então, ele era a autoridade máxima no Brasil. É quase como se fosse um vice-rei, digamos. Que os portugueses não usavam essa denominação de vice-rei, mas ele era um governador-geral. Por que governador-geral? Porque ele era responsável, ele era autoridade por toda a colônia. Então, ele estava acima dos capitães donatários. Então, os capitães donatários se remetiam a ele, ao governo geral. Então, ele era o representante do rei. Então, era como se tivesse o rei na colônia. Uma das primeiras medidas do Tomé de Souza como governador-geral, assim que ele chega no Brasil, é de fundar a cidade de Salvador. Salvador foi a primeira cidade do Brasil. Então, só lembrando, São Vicente, que a gente viu no vídeo anterior, foi a primeira vila, mas ela permaneceu como vila ainda durante um bom tempo. E como eu expliquei, a vila ela tem um grau de autonomia um pouco menor, ela tem uma estrutura um pouco menor. A primeira cidade do Brasil foi a cidade de Salvador. E ela foi fundada com o objetivo de ser a capital da colônia. Então, agora, Portugal está pensando numa cidade onde vai ter um governo para toda a colônia. Então, as capitanias hereditárias eram vistas como territórios independentes uns dos outros. Agora, o governo geral vai meio que unificar a colônia toda e vai ter uma sede, vai ter uma capital para comandar toda a colônia. E por que Salvador? Porque Salvador está numa região de onde é fácil chegar em Portugal. É o porto mais próximo de Portugal, o porto de melhor acesso, mais próximo com um bom acesso, né? Próxima da região onde Cabral havia chegado com a sua frota. Então, Salvador é fundada, a primeira cidade do Brasil, com o objetivo de ser a capital da colônia. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. E em Salvador também haveria o primeiro bispado do Brasil. Então, teria um bispo nomeado pela Igreja Católica para o Brasil, sediado em Salvador. Então, Tomé de Souza adota uma série de medidas com o objetivo de tornar a administração da colônia mais eficiente. Então, ele cria em Salvador a Casa da Câmara, que é a Câmara Municipal, né, que vai ser a administração da cidade, a cadeia, a Igreja Matriz, tudo isso tem que ter na cidade, né? A sede do primeiro bispado do Brasil, então o Brasil passa a ter um bispo da Igreja Católica, e ele cria armazéns da alfândega na cidade de Salvador, para controlar, né, onde vão ser armazenados os produtos que vão ser levados para Portugal. Ele também traz de Portugal gado, com o objetivo de melhorar o abastecimento de carne e de animais de tração na colônia, então para desenvolver a pecuária no Brasil.
E ele também, por iniciativa, né, da coroa portuguesa, funda engenhos de açúcar. O Portugal, a princípio, queria que esses engenhos de açúcar, as plantações, fossem todas de iniciativa particular. Mas aí Tomé de Souza, com o governo geral, também cria alguns engenhos, também funda alguns engenhos para que o governo português também participasse desses investimentos de tornar a colônia produtiva. Outra coisa que Tomé de Souza fez, que foi muito inteligente da parte dele, ele tentou ser menos agressivo com os indígenas. Então, os capitães donatários, eles queriam ou escravizar, ou matar, ou expulsar os índios. O Tomé de Souza tentou fazer alianças com os indígenas. Então, algumas populações indígenas se tornaram aliados dos portugueses, passaram a ter uma boa relação com os portugueses, inclusive ajudando os portugueses a defender territórios de ataques inimigos. Alguns grupos indígenas se tornaram parceiros dos portugueses na produção de alimentos. Então, algumas tribos, algumas aldeias, forneciam gêneros alimentícios para cidades e vilas portuguesas no Brasil. Então, havia uma relação comercial, uma relação produtiva entre portugueses e indígenas. Então, Tomé de Souza passou a ver os índios não como inimigos ou como escravos, mas passou a ver os indígenas como uma população que poderia ser parceira dentro da colônia. Não que a relação dos portugueses com os indígenas tenha mudado completamente, mas o Tomé de Souza tentou ser menos agressivo com os indígenas. Então, esses índios que se tornaram parceiros, né, esses povos indígenas que se tornaram parceiros dos portugueses, forneciam alimentos, forneciam mão de obra para alguns trabalhos e também ajuda em conflitos contra tribos hostis. Então, ajudavam os soldados portugueses a lutar contra os indígenas inimigos. A mão de obra no Brasil colonial, a princípio, era a mão de obra indígena. Primeiramente, os portugueses tentaram usar a mão de obra indígena. Já tem um monte de gente morando lá, usa as pessoas que estão lá para trabalhar. Esses indígenas trabalhavam principalmente derrubando as árvores do pau-brasil, ajudavam nas construções, ajudavam na agricultura. Com o tempo, as regiões mais ricas da colônia, principalmente Nordeste, onde tem as fazendas de cana-de-açúcar, vai começar a trazer escravos africanos, isso a partir da metade do século XVI. Então, por volta de 1550, começa a ter um grande fluxo de escravos africanos. Mas o tema da escravidão africana é de uma outra aula, a gente não vai aprofundar isso nesse vídeo. Regiões mais pobres, principalmente, como a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará, as regiões mais pobres da colônia, seguiram usando mão de obra indígena por muito tempo. Não usavam ou usavam muito pouca mão de obra africana, continuaram usando mão de obra indígena. E isso a gente vai entender melhor em outras aulas mais para frente, mas principalmente em São Paulo, a mão de obra indígena foi a principal até quase o século XVIII, mas isso a gente vai ver melhor em outros momentos. Porém, existia um problema, né? Por que em muitos lugares, principalmente onde se tinha mais dinheiro, se preferia usar a mão de obra africana, comprar escravos na África, trazer para o Brasil? Porque os índios não se adaptaram ao modo de produção europeu. E por que os índios não se adaptaram? Os portugueses diziam que os índios eram preguiçosos, porque os índios não queriam trabalhar o dia inteiro, os índios trabalhavam a parte do dia e paravam, se recusavam a trabalhar mais. Mas, de novo, isso é por uma questão cultural. Não é que os índios eram preguiçosos. É que dentro da cultura indígena, você não pode extrair da terra mais do que você precisa, senão você vai estar agredindo, senão você vai estar destruindo a terra. Você extrai os recursos que você precisa, terminou de extrair os recursos que você precisa, você para de extrair. Então, os indígenas, eles trabalhavam, por exemplo, na agricultura, eles produziam a quantidade de alimentos necessária para a comunidade sobreviver, para a comunidade comer. Deu o que precisa para todo mundo sobreviver, eles paravam de trabalhar. E os portugueses não queriam isso. Os portugueses queriam produzir excedentes, porque o objetivo português era o comércio. Então eles queriam produzir para sobrar, e o que sobra você vende. Então é uma produção, a ideia da produção ao máximo, na produção de excedentes para o comércio. E para os indígenas isso não fazia sentido, a produção de excedentes. Então não é que eles eram preguiçosos. Para o português era preguiçoso. Tem o resto do dia para trabalhar, ele parou de trabalhar, não quer trabalhar mais? Não. É que o indígena não aceitava extrair da terra, extrair da natureza, mais do que o necessário. Isso era tão forte na cultura indígena que havia indígenas que preferiam morrer. Então há muitos casos de suicídio indígena. Então eles preferiam morrer do que agredir a natureza, do que extrair da natureza mais do que eles precisavam. E aí os portugueses viram que não tinha como usar a mão de obra indígena para a produção de excedentes, para ser voltada para o comércio, porque os índios se recusavam a trabalhar dessa forma.
Já os africanos já tinham essa cultura do trabalho para excedentes, então para eles esse sistema de trabalho, ok, por isso que eles preferiram trazer a mão de obra africana. Tem também a questão de que o comércio de escravos era muito lucrativo, e a gente vai falar disso nas aulas sobre escravidão. Então não é só uma questão cultural de adaptação ao trabalho. Tem também uma questão de que o comércio de escravos dava dinheiro. Então os comerciantes portugueses queriam vender escravos e aí vendiam escravos para os fazendeiros brasileiros. E isso dava muito dinheiro. Mas tem também a questão da adaptação. Os indígenas não se adaptavam ao sistema de trabalho implantado pelos europeus, já os africanos se adaptavam a esse sistema de trabalho. Outra coisa interessante quando a gente fala dessa questão dos indígenas é que, por exemplo, na capitania de São Vicente, a população indígena era muito grande, né? Quase não se tinha mão de obra africana, de origem africana. E os colonos da capitania de São Vicente, como eu disse, eram colonos muito pobres, eles se adaptaram muito ao modo de vida indígena. Tanto que, na região da capitania de São Vicente, a maioria das pessoas, mesmo os descendentes de portugueses, não falavam português. A maioria da população falava tupi. Então, até meados do século XVIII, em São Paulo, por exemplo, as pessoas não falavam português, falavam línguas indígenas. Teve que, no século XVIII, o governo de Portugal proibia as pessoas de falar tupi para que elas começassem a aprender a falar português, porque a língua comum dessas pessoas era o tupi. A gente vai ver que essa população da região ali da capitania de São Vicente, né, da região de São Paulo, eles eram vistos pelos portugueses meio como bárbaros, assim, né? Um povo meio rústico, tal. Quando a gente for estudar sobre os bandeirantes, vocês vão ver isso. Mas é isso, eles se adaptaram a um modo de vida mais específico à colônia, né? Do interior da colônia. Mas isso são temas para outras aulas. Nesse contexto, pessoal, a gente viu lá nas aulas de Reforma Protestante que havia surgido a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas. E os primeiros jesuítas, eles chegam no Brasil com Tomé de Souza. Então a Companhia de Jesus foi fundada na década de 30, 1530 e poucos, e já em 1548 eles estão no Brasil. Então pouco tempo depois da sua fundação eles já estão no Brasil. Aliás, pouco tempo depois da sua fundação eles já estavam no mundo inteiro, né? Eles embarcaram nos navios portugueses, espanhóis, italianos e foram mundo afora. Então os primeiros jesuítas chegaram no Brasil com Tomé de Souza. O objetivo dos jesuítas, catequizar e educar os índios no Brasil. O objetivo dos jesuítas é trabalhar com os índios. Então eles vieram para o Brasil para cristianizar os índios, para levar a palavra de Cristo para esses povos que não conheciam. Só que para isso, os jesuítas mandaram para as colônias, mandaram para o Brasil alguns padres intelectualmente muito conhecidos, assim, o padre José de Anchieta, que hoje é considerado santo pela Igreja Católica, né, São José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, eram pessoas extremamente inteligentes, eram grandes intelectuais, conhecedores de várias línguas, e eles fizeram um trabalho no Brasil com os indígenas eles chegaram aqui e falaram, tá, primeiro a gente precisa entender o que essas pessoas falam. Então os jesuítas fizeram um esforço de aprender as línguas indígenas. Aí tá, a gente precisa entender o que eles falam, a gente precisa registrar o que eles falam, porque os povos indígenas do Brasil não tinham escrita. E aí eles fizeram um trabalho de adaptar o alfabeto latino para escrever as línguas indígenas. E aí eles começaram a estudar as línguas indígenas, criaram gramáticas das línguas indígenas, dicionários das línguas indígenas, e foram aprendendo a cultura indígena. Grande parte do que nós sabemos sobre os povos indígenas do Brasil desse período, a gente sabe graças ao estudo dos jesuítas. Então eles foram extremamente importantes para compreender a cultura desses povos. Mas eles não queriam compreender, para valorizar, para admirar, não. Eles queriam compreender para saber, a partir dessa cultura, como introduzir o cristianismo. Então o objetivo deles era a conversão, era fazer os indígenas abandonarem suas religiões e seu modo de vida anterior e adotar um modo de vida europeu e cristão. Então, assim, os jesuítas eles têm todo um trabalho extremamente importante de aprendizado da cultura e de registro da cultura indígena, mas o objetivo deles é substituir essa cultura por uma cultura europeia. Então a gente tem essa contradição, digamos. Não é bem uma contradição, né? Os jesuítas acreditavam que eles estavam fazendo bem para os índios. Afinal de contas, né, para um padre católico, ser católico é a melhor coisa do mundo. Então ele queria que as outras pessoas também fossem católicas, porque ele achava que isso era bom para as pessoas. Então eles acreditavam que estavam fazendo algo bom.
E, nesse contexto, os jesuítas tentavam convencer os indígenas a abandonar os costumes considerados impróprios pelo cristianismo. Então, por exemplo, a nudez. Então, os jesuítas iam lá e colocavam roupas nos índios. A poligamia. O que é a poligamia? Em alguns povos indígenas, o homem pode ter várias esposas. Dentro da Igreja Católica, não. O homem tem um homem com uma mulher. Então, os padres jesuítas falam, não pode ter várias mulheres, é uma só. A pintura corporal eles viam como algo relativo às religiões pagãs, né, as religiões não cristãs, então eles tentavam fazer com que os índios não fizessem a pintura corporal. A vida nômade, os padres jesuítas também viam como algo ruim, porque para ser um bom cristão, um bom súdito, seria legal viver num lugar fixo, viver numa cidade ou numa fazenda, mas viver num lugar fixo. Então, assim, eles tentavam não só ensinar a religião e os valores cristãos, mas também os costumes, o modo de vida europeu. Porque nessa época, ser cristão se confundia com ter um modo de vida europeu. Ou ser cristão se confundia com ser um bom súdito do rei. Então não se separava muito. Né? Hoje em dia dá para você conceber, a pessoa é cristã e nômade, uma coisa não impede a outra. Mas naquela época era muito difícil você separar o que é ser um cristão do que é ser um europeu, por exemplo, né? Ter um modo de vida europeu. Então eles acreditavam que se os índios adotassem todo o modo de vida europeu, eles se tornariam melhores cristãos. Né? Então tem toda essa questão de ensinar não só a religião, mas também todo um modo de vida para os indígenas. Então eles queriam não só cristianizar, mas também, de certa forma, europeizar os povos indígenas. E aí, com esse objetivo, que foram criadas, você já deve ter ouvido falar muito, as missões jesuíticas. O que eram as missões jesuíticas? Também conhecidas como reduções jesuíticas. Então tem as missões ou reduções jesuíticas, é a mesma coisa. As missões eram lugares para onde iam os índios convertidos. Então vejam bem, os jesuítas não obrigavam o índio, falavam, índio, venha, senão eu vou te bater. Não. Os jesuítas, no contato com os indígenas, convidavam, olha, você quer viver como cristão? A gente tem um lugar aqui que é a missão, que podia ser, por exemplo, uma fazenda, enfim, é um lugar para onde os índios que se convertiam ao catolicismo falavam, não, eu quero ser católico, o índio ia para esse lugar. Nesses lugares, os índios aprendiam várias coisas. Os índios aprendiam sobre a religião, aprendiam a doutrina cristã, né, eles eram catequizados. Eles aprendiam leitura, escrita, aprendiam matemática, enfim, tinha uma educação básica na redução. Mas o que é interessante, por que muitos índios iam? Tinha índio que se convertia? Sim, tinha índio que sinceramente se convertia, abraçava o catolicismo, agora eu sou cristão e quero seguir esse modo de vida. Mas muitos índios iam para as missões porque os índios que iam para as missões tinham a liberdade garantida por lei. Então o rei de Portugal determinou, índios nas missões, por exemplo, não podem ser escravizados. Índios nas missões, se forem contratados para trabalhar, eles têm que ter um bom trabalho, um bom salário. Eles têm que ser bem tratados. E o contrato tem que ter um tempo fixo, eles não podem ser, né, irem trabalhando indefinidamente. Então os índios que iam para as missões, eles tinham uma série de garantias que os índios que não iam para as missões não tinham. Então para muitos índios, ir para a missão era um preço a se pagar para não ser escravizado. E os jesuítas, né, usavam isso, né, também para se tornarem aliados desses povos. Então, os jesuítas eram vistos pelos índios como pessoas que tentavam defendê-los de quem tentava os escravizar. Em outras aulas, a gente vai ver que essa questão da escravidão indígena e das missões jesuíticas ela é bem complexa, porque havia expedições que tentavam escravizar índios nas missões. E isso gera conflitos entre os bandeirantes e os jesuítas, mas isso a gente vai ver depois. E aí o que acontece, pessoal? Essas missões jesuíticas, elas se proliferaram pela colônia. Então, por todo o Brasil, você tinha missões jesuíticas. Não apenas no litoral, mas sobretudo no interior. E o que é mais interessante é que o rei de Portugal tentou colonizar o Brasil e ocupar o território com sesmarias, não deu certo. Tentou com capitanias hereditárias, não deu certo. Tentou com o governo geral. O governo geral foi começando a dar certo. Mas quem de fato conseguiu fixar populações em vários territórios, em vários pontos da colônia, e de fato, né, ocupar e defender esses territórios, acabaram sendo as missões jesuíticas.
Então os padres jesuítas que vieram com o objetivo de catequizar os índios, de cristianizar os índios, acabaram indiretamente ajudando a coroa portuguesa a defender o território, porque essas missões viraram núcleos permanentes de população, que era o que o governo de Portugal queria. Ele queria formar núcleos permanentes, vilas, cidades, fazendas, mas isso não estava dando certo. Começou a surgir, principalmente a partir do governo geral, isso começa a dar certo. Mas os primeiros núcleos mais consolidados foram justamente as missões jesuíticas, porque os padres jesuítas atraíam esses índios com o objetivo de educá-los, com o objetivo, enfim, de convertê-los, mas acabavam também servindo como uma proteção para esses índios, porque dentro da missão jesuítica ele era tratado como um cidadão português. Então ele não podia ser tratado de qualquer forma, não podia ser escravizado. Então as missões jesuíticas elas tiveram um papel importante na ocupação do território brasileiro. E, enfim, em outras aulas a gente vai discutir um pouco mais essa relação dos jesuítas com os índios, que ela é bem complexa, né? Tem as pessoas que falam assim, porque os jesuítas destruíram a cultura indígena, e outros vão falar assim, mas os jesuítas salvaram os índios de serem escravizados. É bem complexo, mas enfim, né? Você pode ver por um lado, assim como, né, os jesuítas que trabalharam para acabar com a cultura indígena, porque eles queriam que os indígenas adotassem uma cultura cristã europeia, mas você também pode ver os jesuítas como alguém que tentou preservar essas populações, defendendo-os de ataques de quem queria escravizá-los. Aí, continuando, pessoal, a questão da escravidão. Como eu disse, nas missões jesuíticas, os índios não podiam ser escravizados. Mas depois o rei de Portugal também proibiu qualquer índio de ser escravizado. Os índios não podiam ser escravizados. Okay? Não, os índios não podem ser escravizados. Se você quiser que o índio trabalhe, você tem que pagar para ele. A não ser em caso de guerra justa. O que é guerra justa? Se um grupo indígena fosse considerado inimigo, o colono podia abrir guerra. O capitão donatário, o sesmeiro, enfim. O colono podia abrir guerra contra esse povo indígena e os prisioneiros podiam ser escravizados. Aí podia ter escravidão. E quem era considerado inimigo? Indígenas que atrapalhassem a difusão do cristianismo. Então, indígenas que atrapalhassem o trabalho dos padres, que atacassem missões jesuíticas, enfim, indígenas que atrapalhassem a difusão do cristianismo eram inimigos, podiam ser atacados e escravizados. Indígenas que praticassem violência contra os colonos, atacou uma vila, atacou uma cidade, atacou um engenho, pode ser atacado de volta. E indígenas que violassem acordos de paz. Que os portugueses faziam acordos de paz com os indígenas, mas se de repente, durante o acordo de paz, fizesse um ataque, enfim, ele era considerado inimigo. Então, se o grupo era considerado inimigo, a guerra era justa, os prisioneiros podiam ser escravizados. Porém, alguns colonos, para conseguir escravos, provocavam guerras contra os índios. Como que eles provocavam? Atacavam uma aldeia, sequestravam alguém, destruíam alguma coisa dos indígenas, né, de forma velada, assim, sorrateiramente. E aí os indígenas vinham e atacavam. Aí ele falava, os índios me atacaram. E aí pedia pro rei autorização. Os índios me atacaram, ou no caso pro governador geral. Os índios me atacaram, posso atacar de volta? Aí o governador, se eles te atacaram, você pode atacar. E aí ele atacava. Então, algumas guerras eram provocadas, né, alguns grupos indígenas eram provocados a atacar os colonos para que os colonos pudessem fazer a tal da guerra justa e escravizar os índios. Então era uma forma de burlar essa proibição. E isso acontecia às vezes também nas missões. Às vezes, indígenas nas missões eram acusados de serem inimigos por algum motivo e havia grupos que atacavam as missões. E aí isso gera conflitos. Por isso, os jesuítas não eram bem vistos pelos colonos portugueses, porque os colonos portugueses queriam escravizar os índios e os jesuítas não queriam deixar. Então os colonos não gostavam dos jesuítas e os jesuítas não gostavam dos colonos. Então essa relação tensa entre colonos e jesuítas é um dos fatos aqui da colonização do Brasil. Esse contexto de guerra justa, de tentar escravizar, de expulsar indígenas de territórios, tudo isso fez com que os indígenas se organizassem. Como eu disse para vocês, os indígenas não são ingênuos, bobos, infantis, são populações que estão ali falando de igual para igual com os portugueses. Pois bem, uma das tentativas mais conhecidas de defender os indígenas no Brasil, dos indígenas se organizarem para se defender, foi a Confederação dos Tamoios. A palavra tamoio é uma palavra de origem tupi que quer dizer antepassado. Ou seja, a Confederação dos Tamoios
é a confederação das pessoas que vivem há mais tempo naquele lugar. Quem são as pessoas que vivem há mais tempo no Brasil? Os índios. Então, a confederação dos tamoios é a confederação do povo que está aqui antes. Os portugueses chegaram depois. Então, os tamoios somos nós, que estamos aqui há mais tempo, vocês são forasteiros. Quem liderou a confederação dos tamoios foi o povo tupinambá, que vive no litoral do Brasil, mais ou menos na região sudeste do Brasil. Então, os tupinambá que lideraram, mas a confederação dos tamoios reuniu vários povos indígenas. Os tupinambá eram os líderes, digamos. Começou a partir dos tupinambá. Então, eles formaram uma aliança com os povos indígenas, desde o litoral de Cabo Frio, que está no atual Rio de Janeiro, até a região de São Vicente, hoje litoral de São Paulo. E eles formaram essa aliança entre eles e com franceses. Lembra que eu falei que os franceses tentaram dominar os territórios do Brasil e tal, chegaram a formar uma colônia? Os franceses invadiram umas ilhas no litoral do Rio de Janeiro e formaram ali uma colônia chamada França Antártica. E os franceses, muito malandramente, fizeram alianças com os indígenas que tinham mais problemas com os portugueses. Então os indígenas que tinham mais problema em aceitar a ocupação ou que eram inimigos declarados dos portugueses, se aliaram aos franceses. E o objetivo dos franceses era conseguir, com a ajuda dos índios, expulsar os portugueses de pelo menos uma parte do território brasileiro e ocupar esse território. Então a Confederação dos Tamoios fez uma aliança com os franceses. E ela estava prestes a entrar em guerra com os portugueses. Porque estavam cansados da questão da escravidão, de serem atacados, de serem expulsos de suas terras, de serem exterminados. Então eles formaram ali uma aliança para se defender dos portugueses. Falaram, se os portugueses continuarem agredindo, a gente vai atacar. E a gente tem os franceses que podem nos ajudar também. Então poderia haver uma guerra de grandes proporções. Nesse contexto, os jesuítas, como o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, serviram como negociadores. Então eles fizeram uma intermediação entre os portugueses, entre os colonos portugueses e entre os tamoios. E eles conseguiram convencer os tamoios a não atacar os portugueses, principalmente os tupinambá. Chegaram nos tupinambá e falaram, olha, os portugueses, os colonos se comprometem a não mais atacar vocês, a respeitar os direitos, não escravizar, etc, etc, etc. Então foi feita essa intermediação. Os jesuítas ali fizeram meio de campo entre os colonos portugueses e os tamoios. E aí os tamoios falaram, ok, vamos declarar paz. A gente está aqui, a gente está preparado para lutar, mas a gente não vai atacar desde que os acordos sejam respeitados. Mesmo com esse acordo, mesmo com a intermediação dos jesuítas, os colonos decidiram atacar os tamoios. E eles foram massacrados. Assim, dizimados. Populações inteiras foram destruídas. E após esse ataque à Confederação dos Tamoios, os portugueses conseguiram expulsar os franceses, porque os franceses tinham a ajuda desses índios quando eles foram massacrados, ficaram em minoria na França Antártica e foram expulsos. Então os portugueses retomaram o controle sobre essa região. Esse episódio da Confederação dos Tamoios e desse massacre é um dos episódios que mostra a assimetria na relação entre portugueses e índios. Porque os indígenas se colocavam para negociar com os portugueses de igual para igual. Nosso povo negociando com o seu povo. E os portugueses tratavam os indígenas como inferiores. Então, é como se a palavra proferida para o índio não tivesse valor. Então, eu aceito os seus termos. E depois ia lá e te atacava. Né? O português não faria isso com o francês. Né? Um acordo entre o rei de Portugal e o rei da França, isso não aconteceria. Isso seria motivo de guerra. E isso seria visto como um grande problema, como uma falta de caráter, uma falta de hombridade. Agora com os índios, fala qualquer coisa para eles lá e depois a gente faz o que a gente quiser. E isso causou problemas, e assim, os jesuítas também ficaram muito indignados com essa questão, porque os jesuítas conseguiram acalmar os tamoios para evitar um massacre. Eles pensaram, essa guerra vai ser ruim para todo mundo, muitos portugueses vão morrer, muitos indígenas vão morrer, vamos evitar uma guerra. E aí eles evitam a guerra, os tamoios baixam as armas e os colonos portugueses atacam os tamoios. Então mostra também como, para esses colonos, os jesuítas não eram uma autoridade, os jesuítas eram empecilhos, os jesuítas eram os chatos que não deixavam escravizar os índios. Esses caras aí que ficam protegendo o índio, mano, esses povos aí da floresta, tem que matar todo mundo, tirar todo mundo daí e explorar essas terras logo. Para encerrar, né, só retomando uma coisa que eu até já comentei em outras aulas.
Apesar de todas essas guerras, de todos esses massacres, de todas essas políticas de destruir, dizimar populações indígenas, o que mais matou os índios no Brasil foram as doenças. Doenças contagiosas que vinham da Europa, como por exemplo a gripe, não existiam na América. Né? A gripe é um exemplo, o vírus não existia na América. Então os europeus tinham anticorpos para lidar com a gripe, então um europeu pegava a gripe, ficava uns dias com febre e espirrando e passava. Para os indígenas a doença era mortal, o corpo não tinha anticorpos, a pessoa morria em alguns dias. Então um português gripado era muito mais letal do que qualquer arma de fogo. Então às vezes populações inteiras, aldeias inteiras morriam de doenças como gripe, sarampo, varíola, que são doenças. O sarampo pode se desenvolver e ser grave, mas é raro. A maioria das pessoas que tem gripe, sarampo, varíola, fica um tempo doente e depois melhora. Para os indígenas era mortal, a maioria dos índios morria. Então, os pesquisadores acreditam que as doenças foram muito mais significativas para a grande diminuição da população indígena do que as armas, as guerras. Claro que as armas, as guerras mataram muita gente, mas as doenças foram ainda mais mortais para as populações indígenas. Pois bem, pessoal, com esse vídeo a gente encerra esse nosso contexto aqui do início da colonização do Brasil. As próximas aulas que a gente falar de história do Brasil, a gente vai falar sobre cana-de-açúcar, a gente vai falar sobre escravidão, a gente vai falar sobre o que foi acontecendo nesse grande período até os brasileiros resolverem se separar de Portugal. Até mais.